Oi, gente. Um erro recente de Lula ao indicar para ministro das Comunicações Juscelino Filho volta a assombrar Lula. Porque apareceram uma série de denúncias que eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês todas, inclusive tem algumas muito curiosas. Espero que vocês assistam o vídeo até o final para vocês verem todas as denúncias que pairam sobre o atual ministro das Comunicações. E aí Lula foi muito pressionado, Muito pressionado para demitir o ministro. Eu já tinha avisado que essa indicação era um erro. Nesse vídeo aqui, ó, Lula indica bolsonarista, entenda. Em que eu explico que Lula fez isso porque ele quer os votos do União Brasil, ele quer a chamada governabilidade, por isso que ele indicou um ministro que vem do União Brasil, um bolsonarista, e que todas essas acusações que pairam sobre ele agora são acusações que são típicas do que a gente esperaria de um bolsonarista. E Lula decidiu manter ele, por enquanto, pela governabilidade, pela questão dos votos, e também porque o ministro foi até ele tentar se justificar, dizendo que vai se defender, são acusações mentirosas, mas não são acusações mentirosas, vocês vão ver. As acusações que pairam sobre ele deveria ser, no mínimo, suficiente para ele se licenciar, ele se distanciar do ministério, não é? No mínimo, e se concentrar em responder isso. E ele acabar não voltando, porque provavelmente seria condenado de alguma delas ou seria punido por alguma dessas acusações. Então, eu entendo que o Juscelino Filho tem que rodar, tem que sair do ministério, mas nesse momento, até pela coisa de pessoas serem condenadas antes do devido processo legal e tal, Lula está sendo cauteloso. Esse é um dos fatores. Mas eu entendo que as acusações são tantas, e eu vou mostrar elas aqui para vocês, e tem tantas evidências que ele deveria sim ser afastado do ministério. E olha só as acusações, o que pesa contra ele. E são várias, e bem diferentes, viu? Não são todas iguais, não. Algumas mostram falta de ética, outras mostram incompetência. Vamos lá. Asfalto para Fazenda. Juscelino Filho destinou 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda em Vitorino Freire. A obra é feita por uma empresa investigada pela Polícia Federal por supostamente pagar propina a servidores federais para obter obras no estado. O engenheiro da Codevasp, que assinou o parecer autorizando o valor orçado para a pavimentação, foi indicado pelo grupo político do ministro das Comunicações e está afastado pela Justiça, acusado de receber propina. Juscelino Filho admitiu o uso do orçamento secreto, ou seja, ele confessou, usou o orçamento secreto para asfaltar nas proximidades da fazenda dele, com isso aumentando o valor da fazenda, algo completamente irregular. O asfaltamento, se fosse feito, teria que ser feito, não poderia ser feito nem pela prefeitura, porque a prefeita é irmã dele, né? A prefeita do atual ministro, então teria que ser feita pelo governo do estado ou por outra, porque até feita pela prefeita, que iria ficar parecendo que era para beneficiar um patrimônio que eles compartilham, que faz parte do patrimônio da família, né? Contrato com amigos. A prefeitura de Vitorino Freire tem mais de 36 milhões de reais em contratos com pelo menos 4 empresas de amigos, ex-assessores e uma cunhada do ministro das Comunicações. Poxa, aí o primeiro era patrimonialismo na veia, uso privado do patrimônio público. Aqui já entra num patrimonialismo à la bolsonarista, né? Amigos, conhecidos, ex-assessores, cunhada. Isso aqui é bolsonarismo, faz escola, né? E quem é bolsonarista segue essa escola, ao que parece. O Estadão apurou que o município, que é governado pela irmã de Juscelino, contratou firmas com verbas do orçamento secreto e de emendas parlamentares destinadas por ele. Todas as companhias intensificaram os negócios a partir de 2015, quando Juscelino assumiu pela primeira vez uma cadeira de deputado. 3 foram abertas no início do mandato. Em 2 semanas no cargo de ministro, Juscelino abriu seu gabinete ao sócio oculto de uma dessas empresas, né? Silent partner, em inglês a expressão para sócio oculto, que é uma coisa que algumas empresas têm, né? Ele também mentiu para o TSE. O ministro de Lula também apresentou informações falsas à Justiça Federal para pagar com dinheiro público 23 viagens de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado federal no ano passado.
Ao prestar contas, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por 3 cabos eleitorais. O Estadão identificou, porém, que os nomes apresentados por ele são de um casal e de uma família de 10 anos, que tem uma filha de 10 anos, que mora em São Paulo. A família disse não conhecer o político. Muito estranha essa história. Muito estranha essa história aqui. Dinheiro público foi usado nessas viagens e o povo que ele disse que o nome que ele apresentou é totalmente fake. Isso aqui tem que ser... Né, que fake no sentido de que essa família nem conhece ele, não tem nada a ver. Nas asas da FAB, já como ministro de comunicações, ele usou um voo da FAB para ir para São Paulo participar de leilões de cavalo de caça. Ele disse que devolveu esse dinheiro dessas diárias, né? Essas diárias aí de R$3.000 antes da imprensa divulgar. Mas tem vários problemas aí. Um problema é o seguinte: que história é essa de que cometem erros constantemente e computam o dia de fim de semana e 2 vezes para ele, né? Esse erro acontece o tempo todo? Se sim, significa que tem um monte de gente aí nos setores públicos, em cargo de governo, que deve estar devendo um monte de dinheiro, né? É muito estranho isso, e era uma atividade particular. Chip para os Yanomamis. Aqui mostra uma incompetência quase que inacreditável. Mas como se trata de um bolsonarista, a gente acredita. Também não só acredita, como sabe que aconteceu. Também no governo, o ministro enviou 1.000 chips de celular para serem utilizados nas operações humanitárias na terra Yanomami. Só tem um problema. Eles não funcionam lá, sabe por quê? Porque a terra Yanomami não tem cobertura de celular. Não tem cobertura de celular. E ele, ministro das comunicações, não sabia que aquela terra não tem cobertura de celular. Se ele tivesse se preocupado em tentar viabilizar a instalação de torres de celular nas proximidades para dar cobertura, seria uma coisa. Mas ele enviar chips numa área que nem tem cobertura, enfim. Amigo de Flávio e de bolsonaristas, Juscelino escolheu para cuidar do setor de rádio e TV privadas um sócio empresário, Willer Tomás, parceiro e amigo do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente. Tomás é dono de 4 rádios e uma televisão do Maranhão, reduto eleitoral do ministro, e agora terá seu sócio comandando a área de interesse direto de seus negócios. É a verdadeira raposa cuidando do galinheiro. Ele botando raposas cuidando de galinheiro. Ele também contratou bolsonaristas para cargo de chefia na pasta. Mas é lógico que ele contratou bolsonaristas. Ele é bolsonarista. Sócio fantasma. Aqui mostra... botando raposa para cuidar do galinheiro, quer dizer, gente que vai cuidar de coisas que tem interesse investido, né? E proximidade com os bolsonaros. Emplacou o sócio do Aras, onde cria seus cavalos como funcionário fantasma na liderança do PDT no Senado, onde deveria trabalhar. Ninguém conhece Gustavo Gaspar e a chefia do gabinete confirmou que o suposto funcionário não trabalha, ou seja, tem um funcionário fantasma. Bolsonarismo na veia. Na veia. Juscelino deu uma diretoria dos Correios a um apadrinhado do senador Everton Rocha, um dos avalizadores da indicação do ministro para o governo Lula. Ou seja, o Everton Rocha ajudou ele a virar ministro, ele, em troca, ajudou o Wellington Rocha, né, a ter um amiguinho dele lá, um apadrinhado dele, na diretoria dos Correios. Olha, o Juscelino Filho é o típico bolsonarista. Todas essas acusações que mostram falta de ética, incompetência e outras coisas que potencialmente são crimes e precisam ser investigados, mostram que ele tem que rodar. Ele tem que sair. Simples assim. E Lula errou ao indicar e nesse momento erra ao manter o ministro das Comunicações. Um erro que ele está se baseando que os votos do União Brasil vão compensar. Eu não tenho essa confiança toda que o União Brasil vai dar os votos que o governo Lula precisa para passar uma reforma tributária progressiva e boa. Não tenho essa confiança toda. E não negociaria ética com governabilidade. Para mim, ética e uma demonstração tão clara de incompetência deveriam ser puníveis com afastamento e demissão. Mas essa é só a minha opinião.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Se quiser ajudar muito o canal, pode também se inscrever no nosso curso, Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. O link está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.